Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. A função real, ela é diferente da raiz, tá? A função de uma função real é todo o conjunto dos números reais. Já a raiz é quando y é zero. Ou seja, quando f de x é igual a zero. Vamos encontrar a raiz dessa função aqui? Gente, por favor, feche o microfone. Microfone, pessoal. Vamos fechar o microfone? Olhem só. Vamos encontrar a raiz dessa função? A raiz eu encontro quando eu igualo f de x a zero. Ou seja, x ao quadrado menos 10x igual a zero. Eu vou fatorar isso daqui, colocar x em evidência. Aí aqui fica x menos 10 igual a zero. Então, x é igual a zero, a primeira raiz, e x igual a 10, a segunda raiz. E qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais. Porque qualquer número que eu colocar em x, essa função ela vai existir. Certo, gente? Alguém não entendeu isso? Sério isso? Deu para entender, deu para entender. Deu para entender? Ótimo. Agora, e se eu tenho uma função assim, ó, f de x igual a 1 sobre x? Conseguiu. Ô, tia, explica de novo, por favor. A internet caiu. X vai continuar sendo zero. Tá, de novo, vamos lá. A função real é aquela função... É aquela função que ela tem o domínio sendo todo o conjunto dos números reais. Já a raiz de uma função é quando a gente iguala y a zero. Ou seja, f de x igual a zero. Foi isso que a gente fez aqui com essa função. Qual que é a raiz desta função? A raiz desta função, basta a gente igualar isso daqui a zero. Foi isso aqui que a gente fez, ó. As raízes são x igual a zero e x igual a 10. E o domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais. Por quê? Oi? Eu não entendi. A função real é quando o domínio e o contradomínio estão, tipo, em um conjunto todo. É quando o domínio e o contradomínio é todo o conjunto dos números reais. Ou seja, qualquer número que eu colocar em x, essa função vai existir. Entendi. Entendeu? Quer ver um exemplo? Essa daqui, o conjunto, o domínio vai ser todo o conjunto dos números reais. E essa função aqui, qual é que vai ser o domínio dela? 1 sobre x? Não, o domínio dela vai ser todo o conjunto dos números reais, exceto o zero. Porque se vocês colocarem zero aqui, 1 sobre zero, existe? Não. Não existe. Então, o meu domínio vai ser todo o conjunto dos números reais, exceto o zero. Entendi. Entenderam? Posso seguir aqui, gente? Alguém tem dúvida? Então, vamos lá. Eu acho que não. Acho que não, né? Olhem só. Qual que é o domínio dessa função aqui? O domínio... O domínio dos números reais. Vai ser todo o conjunto dos números reais. Porque qualquer número que eu colocar aqui em x,
ele vai existir, não existe nenhuma restrição. Já esse daqui, ó, Números reais são todos os números, né? Decimais. oi? Números reais são todos os números, né? Decimais. Isso, exatamente. São literalmente todos os números. Aqui eu posso colocar qualquer número, exceto o zero. Se eu colocar o zero aqui, essa função ela deixa de existir. Ok? Então, meu domínio vai ser o seguinte. Olha só como é que eu escrevo o meu domínio para este caso. X pertencente a R, tal que X Tá atrasado. Eu não tô vendo, não. diferente de zero. É assim que eu escrevo o domínio de uma função. Se eu tivesse aqui... Olha, gente, a gente tem alguém com o microfone aberto que eu acho que está atrapalhando os outros. F de x igual a 1 sobre raiz de x. Qual é que seria o meu domínio? O meu domínio vai ser igual a... Carol, seu microfone está desligado. Desligou. Obrigada, gente. Voltou? E se eu tivesse essa função aqui? F de x igual a 1 sobre x. Qual é que seria o meu domínio? O meu domínio vai ser igual a x pertencente a R, tal que eu posso ter que valor aqui de x? Eu posso ter número negativo aqui? Sim ou não? Hein, gente? Não. Não. Ou seja, x deve ser maior que zero. E não pode ser também igual a zero. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não Entendeu? entendi muito bem essa questão, não. Não entendeu muito bem, não? Você tem que lembrar de algumas... como é que eu posso dizer? De algumas coisas que você viu lá atrás. Lá sobre radiciação, sobre existência ou não existência. Por exemplo, nesse caso aqui, se você coloca um zero aqui embaixo, essa Mas na função ela internet, deixa de existir. aí eu não... Ah, tá. Essa função ela deixa de existir, tá certo? Essa daqui, por sua vez, tem uma raiz aqui embaixo. A raiz quadrada, ela não aceita número negativo. Sim. Se você colocar aqui um número negativo, ela deixa de existir. Então, o meu domínio deve ser qualquer número real. Ô, Carol, tu tá escrevendo? Não, tô não. Só tô viu. Qualquer número real maior que zero. Certo? Sim. Certo. Certo. Dúvidas? Agora não. Não. Vamos. Como é que a Pode tirar gente... dúvida na hora da prova? Não, não pode. Como é que a gente faz para descobrir o domínio E prova? e a imagem? Na hora que voltar às aulas vai ter prova, né, gente? Vamos lá, depois a gente fala de prova, tá, minha gente? Olha só. O domínio e a imagem de uma função, veja que quando a gente pega esses dados aqui e vai colocar num plano cartesiano, a gente tem o gráfico mais ou menos assim, ó. Todo número, deixa eu mudar aqui de cor. Todo número
que está aqui embaixo, no eixo X, é chamado de domínio. Já todo número que está aqui no eixo Y é chamado de... Eu não tô vendo o eixo X e o eixo Y. Não, Contra o domínio? é chamado de Nas imagem. tabelas aí. Ou imagem? Do meu slide. Ai, agora foi. Foi? Uhum. Todo eixo X é chamado de domínio. Todo eixo Y é chamado de imagem. Ok, Todo gente? eixo X, domínio. E todo eixo Y, imagem. Imagem. Agora veja, a Toda imagem vez ou é só nesse caso? toda vez. Então, na tabela, no diagrama e no plano cartesiano sempre vai ser assim. Sim. Olha só que essa parte do eixo Y vai ser a imagem, essa parte daqui de baixo? Acho que não. Não. Não, porque o gráfico, ele não chega até aqui embaixo, certo? Essa parte de Ô, baixo. Carol. Oi. Ah, pode falar, Lu, pode falar. Não, pode falar, Maria. Depois eu falo. Ah, pronto. Ô, Carol, então juntando essa parte da imagem com o restinho, essa parte de baixo negativa do eixo Y, aí forma o contradomínio? Isso. Pode-se dizer que sim, Ah, ok. tá? Certo. Mas isso daqui não faz parte da imagem. Certo. Porque é como se o gráfico não fizesse, entre aspas, né? Sombra nessa região aqui, ó. Uhum. Alguém mais ia perguntar? Eu. Ô, Carol, essa parte de baixo que Maria falou, vai fazer agora a parte do X, né? Aí o X, aqui, essa parte do Y, deixa eu apagar aqui que eu fiz uma maluquice. Essa parte daqui de baixo, ó, essa parte daqui de baixo, ela não faz parte da imagem, tá? Do Y, isso eu tô falando do Y, tá? É. O X, assumindo que o gráfico ele sobe aqui para a vida inteira, tá? Então, toda essa parte daqui do X, ele vai ser o domínio. Ou seja, nesse caso aqui desta função, o meu domínio vai ser todos os números reais. X é o domínio ou contradomínio? X é o domínio. É porque E Y é a imagem, tá? É porque eu não tô vendo. Tirando a parte Tirando a parte de baixo, exatamente. É porque eu não tô vendo, tipo, tu riscar e nem apagar. Pra mim tá tudo igual, tá parada a imagem. Ah, tá. Isso tá acontecendo só com ela ou tá acontecendo com todo mundo? Eu tô vendo. Comigo também. Tá parado Deve ou ser que no tá... dela tá instantâneo. Numa imagem Pode ser tirou também tá no- parado. internet. Pode ser a internet. A internet hoje tá muito ruim, tá pior do que ontem. A parte de baixo aqui do Y, ele não faz parte da imagem. Faz parte do domínio. Faz parte... Não faz parte do domínio. O domínio é só o eixo X. Ah, é só o que tá na horizontal, né? Exatamente. O que tá na vertical é a imagem. Agora, essa parte de baixo, aonde o gráfico não vai, não faz parte da imagem. Só Faz faz parte do- da imagem aonde o gráfico vai. Faz parte do contradomínio, Ah, viu? certo? Certo. O que que acontece? O meu gráfico, Passou. ele... Passei o slide. Vixe. O gráfico, tá? Meu Deus. É o conjunto de par ordenado x, y. Onde x, toda a parte horizontal,
pertence ao domínio, enquanto que y vai pertencer à imagem. Obviamente, aonde o gráfico passa, certo? É muito comum a gente fazer a representação gráfica no plano cartesiano. O gráfico vai ser uma função do conjunto dos pontos. Olhem só, vou vir aqui no GeoGebra. Todo mundo está enxergando o GeoGebra? Não, Não? Tô. eu não tô Sim, enxergando. Carol. Beleza. Eu Quem tô. não está enxergando, eu acho que é porque está com problema na conexão. Olha só. Eu vou atribuir os seguintes pontos. O ponto 1 e 2, que é esse daqui, certo? Eu vou atribuir o ponto 2 e 3, que é este daqui, e vou atribuir o ponto 3 e 4, que é este daqui. Se eu faço uma reta, olhem só. Vocês conseguem perceber? Eita, peraí. Vocês conseguem perceber que todo eixo X aqui vai ser o meu domínio? Todo ele, até lá no infinito. Uhum. E a minha imagem vai ser tudo isso daqui, ó. Todo o eixo Y, porque ele também vai Vai lá para pra... cima. Exatamente, porque ele vai lá para o infinito. Tá vendo? Então tudo que tiver para baixo é o contradomínio, né? Não. Naquele caso, deixa eu voltar aqui. Neste caso aqui, veja que o gráfico é uma equação do segundo grau com x com y igual a x ao quadrado. Carol, eu tô vendo. Não tá vendo? Tá na imagem anterior que tu botou, tipo, do gráfico. No GeoGebra. É. Agora Tá. foi. Pronto. Você consegue perceber que o gráfico, ele dá a volta, entre aspas, ele tem um ponto de inflexão, falando, né, no português correto, ou no matematiquês correto, né? O ponto de inflexão é exatamente no ponto 00. Ele desce, bate no ponto 00 e sobe de novo. Certo? A parte que está embaixo do ponto 00, ou seja, toda a parte negativa do eixo Y, não vai pertencer à imagem, porque o gráfico, ele não chega aqui embaixo. Certo? Ô, Carol, esse, digamos que V, ele representa o quê? É uma equação do segundo grau. É a função. Mas ele serve para quê? Ele serve para quê? Como assim? Ah, que a senhora desenhou esse V, esse V, né? Deixa eu te mostrar aqui. Eu acho que fica melhor se eu apagar. Você consegue pegar? Sim. Olha. Ah, sim. Ele só manda o primeiro do pagamento. E o pagamento. Eu representei aqui no gráfico, ó. Tá vendo? Todos esses pontos da tabela tá representado aqui no gráfico. Consegue ver isso? Ele tá bem aqui, ó. Sim, tô vendo. É exatamente por isso que eu fiz aquele V. Ah, entendi. Entendeu? Olhem só, como é que a gente determina se um gráfico é função ou não?
Muito simples. Aqui não está o eixo X? Na horizontal? A gente passa um traço vertical. Se esse traço cortar o nosso gráfico em apenas um ponto, é função. Como Então, assim? Não entendi. Vou fazer aqui outro. Caso você não entenda, você fala de novo, tá bom? Tá. Olha só. Fiz aqui meu traço vertical. Cortou o meu gráfico em apenas um ponto. Então, é função. Olha aqui o outro exemplo. Passei um traço vertical e cortou em 2 pontos. Então, não é função. Olha outro. Passei aqui meu traço e cortou em 2 pontos. É função? Não. Não. Certo? Por exemplo, eu tenho um gráfico assim, ó. Ele vem para cá, sobe, faz exatamente isso aqui, tipo um caminho de minhoca. Isso aqui é uma função? Para eu descobrir se é uma função, eu passo o traço aqui e vejo, cortou em quantos pontos? 1, 2, 3, 4. É função? Não é função. Não. Agora, se eu tivesse um gráfico assim, ó. Passa um traço. Cortou apenas em um ponto. É função? Sim. É função. Alguém não No entendeu? caso, para ser função, Ô, ele Carol. não pode cortar em mais de um ponto. Exatamente. Para ser função, ele não pode cortar em mais de um ponto. Mas na questão vai vir, tipo, Tem algumas... Quem tiver com o módulo, abra na página, por favor. Deixa eu ver aqui. Tem várias questões dessa. Tem uma questão na página 53. A questão 3. módulo 2, Qual né? modo? Módulo 3, módulo 3. Peraí que eu vou pegar. Questão? Questão 3, página 53. Tem outras também. Por exemplo, a questão 14 da página 56. Não, tá abrindo aqui. Pronto? Todo mundo pegou aí? Olhem só. Isso, a questão 3. Qual dos gráficos a seguir não representa uma função de domínio igual aos números reais? Certo? A letra A tem domínio nos números reais? Tem. Tem. A letra B tem? Tem. É isso, eu não entendi. Tá. Tem. Eu vou tentar É desenhar ela aqui. Os positivos, né? Isso, eu vou tentar desenhar ela aqui, mas ela tem, a resposta é que ela tem. Seguinte, ela tem aqui, aí depois tem um pontinho aqui, aí ela tem um pontinho aberto aqui, segue pra cá, pontinho fechado, pontinho aberto e segue. Veja que se você observar o eixo X, para cada ponto do eixo X, ele vai estar representado na função de alguma forma. Esse ponto aqui, ele vai estar representado aqui em cima. Esse ponto aqui, ele vai estar representado aqui em cima. Enquanto que o ponto aqui vai estar representado aqui embaixo. Então, para qualquer valor do eixo X, vai ter um representante aqui no eixo Y. Não tem falha na minha função. Porque não tá cortando 2 pontos. Exato, e também não corta 2 pontos.
Mesmo se você passar aqui um vertical, o único ponto é esse daqui de cima. Esse ponto aqui que está aberto, ele não pertence a esse intervalo aqui. Entendi. Então, qual aí que, tipo assim, corta dois pontos? Calma, vamos ver a letra C? A letra C é uma função? Tá nos números reais? Sim. Sim, beleza. A letra D, vejam aí a letra D. Ah, eu não sei, porque tem um pontinho fechado e um pontinho aberto. E parece que se você for traçar, eles vão se encontrar. Exatamente. Eles se encontram. Só que o pontinho aberto, ele não pertence àquela linha de baixo. Sei. Então, Então, não vai é ser uma só. E a letra E? Olhem lá. Os dois pontinhos estão fechados. Exatamente. Além disso, tem aqui um problema muito grande. Olhem só. Você tem Pode um traçar linha horizontal também? Oi? Pode traçar linha horizontal também? Não, só vertical. Qual que é o problema aqui? Qual que é o problema aqui? Vejam só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Peraí, deixa eu só falar isso daqui rapidinho. Nessa parte daqui do domínio, não existe função. Vocês conseguem ver? Que a função ela vai daqui para cá e daqui para cá? Do ponto, não sei que ponto é esse, qualquer ponto, sei lá, do ponto 2 para a direita e do ponto -2 para a esquerda, aqui tem uma falha. Nessa região aqui, ó, tem uma falha. Só por ter essa falha, não é função. Quer dizer, pode até ser uma função, mas ela não está com domínio igual ao conjunto dos números reais. Essa região aqui, ó, não pertence ao domínio. Certo? Alguém não entendeu, gente? Ah, isso é porque tem Oi? É porque tem uma parte que está sem ser abrangida pelos pontos, né? Ou não? Exatamente isso. Alguém ia me perguntar alguma coisa, eu pedi só para esperar para eu acabar de explicar essa parte. Quem ia me perguntar, entendeu ou continua com dúvida? Tão tranquilo, né? Vamos lá, eu acho. Aparentemente sim, ninguém me falou nada. Então vamos lá. Vamos fazer. Eu acho que vocês têm aula agora, não é? Tem. Eu vou liberar vocês e aí na semana que vem, na segunda-feira, a gente faz essa atividade, tá bom? Quem puder, Tá. tenta fazer ela pra gente corrigir na semana que vem. Não é pra me entregar, é só pra vocês treinarem, tá bom? Certo. Gente, Agora é aula de Guapita. eu só queria perguntar uma coisinha pra vocês. A aula nesse formato tá agradando vocês? Tá dando pra aprender? Ou vocês acham que é melhor mudar alguma coisa? Assim tá bom, Carol. Tá de boa. Bom? Fica de Tá boa. tranquilo? Então, beleza. Qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer sugestão, por favor, podem me dar essa sugestão que a gente tenta incorporar, tá bom? Vamos de graça. Pessoal, Pro. oi. Ah. Pode A senhora passou uma atividade pra gente na sala de aula, mas não tinha lá o arquivo. A senhora vai colocar ainda ou não vai colocar mais? Ah, tá. Deixa eu avisar isso aqui pra vocês. A atividade é essa daqui, ó. Qual a atividade? Qual Tá no das? módulo 3. Aí tem aqui as páginas e as questões. Ah, calma aí, deixa eu tirar print. Isso aqui já tá no Classroom, tá? Todo esse material tá no Classroom. Então, essa parte daqui tá lá. Outra coisa também, eu coloquei lá o nome de todo mundo que eu percebi que me entregou
a outra lista de exercício, que foi a de razão e proporção. Tá bom? Aí, quem não tiver com o nome lá, por favor, me sinaliza. Tá certo? A senhora botou isso no Classroom também, não foi? Coloquei isso bastante no Classroom. Isso daqui, todas as questões, as páginas e as questões estão lá no Classroom também. Essa partezinha daqui. Certo. Tá bom? Gente, muito obrigada. Boa aula para vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchauzinho, eu vou parar aqui.